Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Cartão Verde. Como sempre, fazemos questão de, em primeiro lugar, agradecer a sua companhia, não só nesta, mas nas noites de terça em geral. E vamos prosear. Nossa abertura mostrou os times classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos foram revelados ontem em sorteio. Entre esses times está o Santos, do nosso convidado de hoje, o lateral direito Vitor Ferraz, que visivelmente vive o melhor momento dele com a camisa do time da Vila Belmiro. Meio de semana terá a rodada do Brasileirão, quando o líder Corinthians tentará reafirmar sua pinta de campeão diante do Fluminense em Itaquera. Estes serão alguns dos temas da nossa prosa, que será tocada, como sempre, pelo nosso trio de comentaristas formado por ele, o rei do parque, craque com a história mais uma vez contada em livro, Roberto Rivelino, que você vê aí. E eles, os homens de sempre aqui, sempre dispostos a enriquecer a nossa conversa com detalhes técnicos, históricos e muito mais. Os jornalistas Vitor Biner e Celso Unzelt, que vocês acabaram de ver. Muito boa noite a todos e saibam vocês aí em casa, no bar, no escritório, onde for, que esse nosso encontro semanal é trabalho sim, mas a gente curte demais. Verdade ou mentira? Eu adoro. É? Sou suspeito para falar. Suspeitíssimo, né? Sou suspeito para falar. E vou começar dando o primeiro recado para o nosso Vitor Ferraz. Vou agradecer a visita, Vitor, e estava falando para ele o que a gente fala para todo convidado que vem aqui, que é para não esperar a gente perguntar, porque aqui o convidado fala. Ele falou, não, vou esperar você falar. Então já dá um puxão de orelha nele, Rivi, fala que é para falar antes da gente perguntar. Já falei com o Vitor, está à vontade. Aqui é como seria a sua sala de visita, falando de papo de Você bola. esperou que alguma vez fosse escutar isso do Rivelino? Fala a verdade. Mas trabalhou comigo, tá vendo? O Vitor, é que eu não lembrava dele, mas trabalhou na minha escolinha, ficou lá 3 meses, né, Vitor? É verdade. Então, também foi lá brincar com a gente. Conta essa história pra gente, eu não sabia. Boa noite a todos, uma satisfação enorme estar aqui, né? Pois é, eu vim da Paraíba muito cedo, né, para tentar jogar por aqui pro São Paulo. E meus tios que moravam aqui me levaram lá na escolinha do Rivelino e foi lá onde eu comecei meus primeiros passos. Tomou dura assim, minha? Tomou? Fala. Não tomou. Ah, o River é meio bravo. Com quantos anos? Quantos anos? Aí quando eu vim eu tinha uns 11 anos. O River é meio bravo, agora ele falou tudo, hein? De vez em quando eu entrava lá fazer umas graças também. Mas você sabe que tem um problema com esses caras que foram entre os melhores jogadores da história do futebol? Porque eles raciocinam o futebol de um jeito. E eles imaginam que as outras pessoas vão poder fazer a mesma coisa. Então o Pelé, quando fala de futebol, ele fala, aquele cara tem que fazer isso, mas não vai fazer. Porque o cara é normal. Ele quer que os caras batam na bola como ele fazia. Não vão fazer, porque os caras são normais. Não tem jeito. Quem tem habilidade, tem característica, aí sim a gente fala de um jeito. Então, Quem não tem, porque lá, você sabe, na minha escolinha, o Vitor esteve lá, por exemplo, e eu não faço propaganda que eu vou fazer o craque, eu vou fazer, não existe. Certo? O Vitor esteve lá. Então, o que a gente faz é um trabalho muito, muito forte, muito legal, dedicado. Justamente é mais para o garoto até que mais tenha dificuldade, que gosta do futebol para aprender a dominar, a passar a bola, do que fazer craque. Isso aí não existe fazer craque. Você falou habilidade, vamos ver se ele trouxe essa de lá. Porque é o seguinte, foi-se o tempo que o torcedor brasileiro não corria o risco de sentir saudade de testemunhar um gol de falta. Os torcedores do Santos sabem bem o que é isso e o jejum só acabou tempos atrás, eles só tiveram essa alegria, graças à pontaria desse nosso convidado aqui e à insistência dele nos treinos, eu imagino também. Os tempos são bicudos em matéria de cobradores de falta. Vamos ver o que o Vitor Ferraz fez, hein? O que foi isso aí, Vitor? Conta. Ah, cara, primeiramente eu agradeço a Deus, né, pelo que aconteceu ali. O jogo tava bem difícil. Santos e Vasco. A bola não queria entrar. A gente vinha pressionando o time deles, mas o Martin Silva vinha fazendo grande partida. E um dia anterior, tem uma história até curiosa que eu ia parar de treinar e o filho do Dorival, o Lucas, que é o auxiliar, né, falou, olha, não, Vitor, vamos bater mais umas 10, mais umas 15 aqui. E aí me deu ainda mais confiança, né? Até porque a gente sabe que o treinamento ele leva à perfeição, né? E naquele momento acabou levando e foi um gol importante, que foi 1-0 o jogo, né? E daí deu 3 pontos pra gente. Para vocês dois, o percentual de acertar na cobrança de falta em treinamento, o Riva já falou que treinava muito também, é maior no treino de acerto do que no jogo? Porque o estádio e o jogo pesam ou nada a ver? Acerta mais em treino? A quantidade de oportunidade também é rara também, né? Então, e no treino você erra uma, aí tipo, você bateu na barreira, aí na próxima você já pode colocar ela com mais força, aí ela já vai na medida certa. Então no treino você bate 30, 40, então você tipo meio que pega. No jogo você tá ali, às vezes no começo do jogo você tem uma e tem que guardar. Conta o segredo para ele, vai, Riva. Não é segredo, eu acho que ele bateu muito bem, você vê que ele tem uma característica. Isso que eu digo. Se ele treinar,
continuar treinando, aperfeiçoando, a tendência dele é melhorar. Porque não adianta você pegar um cara que não sabe bater, não tem uma característica de bater, não, você vai treinar, ele pode fazer vai fazer um, mas não é uma coisa nata. E eu treinava até pouco, porque era um negócio meu já. Que quando existia a falta acontecer, eu já indo para a bola, eu já sabia o que eu ia fazer. Então eu pegava a bola, punha, eu já sabia. O filme já estava na minha cabeça, não é aquele negócio, na hora que hoje eu acho um absurdo. O cara olha, primeiro faz pose, põe a mão na cintura, né, abre as pernas para bater a falta. Ele toma a distância assim, ele abre as pernas assim. Para nada. Mal posicionado primeiro. Aí depois ele. Aí ele fica assim, olhando lá em cima. Vai enganar quem, pô? Então outra... já tá. Eu, pelo menos, era assim. E tem uma coisa que te favorecia. Você era o batedor do time, né? Falta perto da área, não tinha discussão. Era o Rivelino que ia bater. Não, e mas tinha tinha essa coisa que o Vitor falou. Ia calculando. Mas tinha o Aladim batia bem, porque às vezes eu batia uma, não pegava duas. Aladim bate você. O Adãozinho, que era outro quando jogava, tinha uma facilidade enorme bater na bola. Também esses jogadores batiam. É que nem quando eu jogava antigamente tinha um problema legal, que nem o lado que você bateu, eu que bateria. Se eu estou jogando, eu bato. Sim. Mesmo que você batendo, porque antigamente a gente batia. O lado, eu sempre batia pelo lado direito. Entendi. Entendeu? Eu era difícil bater pelo lado esquerdo. Quem sempre era um destro que batia a falta. É a mesma coisa, se está eu e o Zico jogando. Por causa da trajetória. Quem vai bater ali é o Galo, pelo lado esquerdo, que tem a facilidade justamente da curva de tirar para o goleiro. É que você bateu bem, porque se você pega, é por fora, pegou, fez a curva. Por isso que eu estou falando. Então, esse negócio você já tem. Quando ele foi bater essa falta, pergunta, você já estava com a jogada na cabeça ou não? Ou você foi olhar para o que fazer? Não, já estava também. Mas lógico, isso que eu estou falando. O de Rivelino ia falar, não estava, escolhe aquela. Lógico que estava, né, cara? Eu acho que é importante você definir. Até porque o Vitor é destro. E essa mudança do Dorival aí, muito do que o Dorival mexeu no time, mexeu contigo, porque você estava jogando pelo outro lado, né? Tava o Daniel Guedes na sua. É verdade. A gente estava com um problema na esquerda, né? O Chiquinho tinha machucado e o Zeca, que vem jogando agora, estava sendo negociado. E eu estava jogando na esquerda e ele estava jogando na direita, o Daniel, né? Quando o Dorival chegou, ele me voltou para a direita e conseguiram permanecer com o Zeca, né? Deram a continuidade. Tem até uma curiosidade disso que, em cima do que o Rivelino estava falando, é que eu vim do Curitiba, né? Eu já tinha jogado quase 3 anos lá e os meninos me cornetando, pô, nunca vi você batendo lá no Curitiba, né? Só que no Curitiba, os 3 anos que eu joguei lá, tinha o Alex, cara. É só isso. Pronto. Então, aquela coisa. Não tinha uma falta, não adiantava nem você treinar, cara. Porque ele... Não tinha brecha. É a mesma coisa no São Paulo hoje. Né? Tem falta, pelo menos naquela situação, perto da área, quem bate é o Rogério, ninguém chega perto. E o Vitor tem essa cara de menino, mas ele já jogou bastante por aí, só em Goiás, inclusive no time que o Rivelino tem a camisa aí, que vai mostrar daqui a pouco, né? O Vitor é bem rodado já, né, Vitor? É verdade, eu já tenho 27 anos, né? Então. E daí eu já rodei bastante pelo Brasil aí, e graças a Deus... Está num momento muito bom, gosto dele do lado direito, não do lado esquerdo. Do lado direito dele... É a dele. É a dele, porque tem agora, está virando moda, né? Achar que tem joga ali, joga aqui, joga lá, joga do lado direito, do lado esquerdo. Que eu acho, se você tem uma característica, até a lateral não muda um pouco, mas para marcar, eu acho que é complicado. Bom, vou colocar vocês a coisa de ter uma função fixa. A gente vai dar aquela girada pela semana, tirando dela os fatos que merecem destaque e, por que não, uma reflexão a mais. Vamos nessa. Pupurri. A semana teve fatos, digamos, inusitados. De um time sem zagueiros montado por Guardiola, até um Michel Platini, que todo mundo vê como o mais forte candidato a ocupar o lugar de Joseph Blatter, se negando a falar sobre a FIFA. Mas por aqui, nem o tetracampeonato mundial dos jamaicanos, liderados por Usain Bolt no revezamento 4x100, em cima do marrudo time dos Estados Unidos, foi páreo para a meteórica ascensão de Jesus, Gabriel Jesus, a joia palmeirense. Pois é, meus amigos, eu acho esse jogo do Bayern de Munique, do Guardiola contra o Leverkusen, acho que ele merece... Eu não vi o jogo, vi só os gols, mas acho que ele merecia ser estudado. Se te pedisse para jogar na zaga, tudo bem? Foi o que ele fez, né? Usou o Xabi Alonso de volante. Mas aí que tá. É a mesma coisa quando ele pega o Mascherano, que ele que criou o Marcelano como quadro zagueiro, e baixinho, e se adaptou. Ele fez o Neuer já ir jogando
jogar, sair com os pés. Mas o Xabi Alonso já é um volante de marcação típico. Então ele tem uma característica para jogar, ele pode jogar ali. Da maneira como ele colocou os laterais marcando, era sobra. Era que jogava, antigamente era o líbero, que era o Beckenbauer, que era volante, que botaram o Beckenbauer lá atrás, que ele que armava o jogo e vinha. Então são características. O jogador você falou do detalhe, aí os laterais e zagueiros, você segurava essa bronca? Se fosse o Guardiola que pedisse. Se o Dorival pedisse, vai ter que fazer também. Você tem que confiar no técnico, também no olhar do técnico, quando é um cara desse nível, eu acho, né? É verdade. Ele sabe extrair o que tem de melhor ali, né? Tem jogadores que têm essa facilidade de jogar em várias posições, né? Então ele sabe aproveitar bem ali. E deu certo, né? O time dele ganhou. Porque, assim, tem toda a lógica que ele faz. Ele jogou com o Alaba ali também, porque como o time dele marca com os 10 jogadores, os zagueiros ficam na linha do meio de campo, o time está inteiro no ataque, e ele sabe que ele vai ter 70%, eu não vi o jogo de posse de bola, e ele tem que tomar cuidado com o quê? Com o contra-ataque. E aí ele tem 2 jogadores mais rápidos, com característica de marcação para marcar o contra-ataque. Se ele fosse pegar um time que tivesse o centroavante alto, que fosse ter posse de bola na frente, fosse ficar cruzando 10 bolas na área, ele não colocaria os volantes ali. Pode ser. Mas é por isso que eu fico impressionado como o Vitor Vini transforma tudo numa coisa... Posso ser crítica? Eu fiz isso no meu time de várzea ano passado. Ganhou. Ganhou, mas ele fez isso. Isso é o grande... O que eu acho que é importante, ele não pegou na hora e falou assim, você joga aqui, porque ele sabe. Não, por isso que eu falo que é para ser estudado, porque depois, na coletiva, ele até falou isso, falou, eu tenho visto todos os jogos do Leverkusen, é um time bom, e depois a explicação para ele, ele falou, os jogos que eu vi, eles criam de 5 a 9 chances, pelo menos, por partida, boas chances. Nessa partida, criaram uma vez, cara. É o que eu estou falando. Um lance de bola parada, se não tem enganado. Para mim, hoje, atualmente, é o maior treinador que eu... até da história do futebol, se fosse analisar, em termos do jeito que ele faz, do jeito que ele cria situações e do jeito que ele coloca o time em campo. É impressionante. Eu comentava com o Vitor, não é porque entrou 100 zagueiros de origem que ele jogou 100 zagueiros. Exerce a função de zagueiro. Os volantes exercendo a função de zagueiro com a marcação lá em cima, o que explica também o resultado do jogo. Bom, e também está vendo ele bem sucedido nisso. Se ele tivesse sido mal sucedido também... O único problema do jeito do Guardiola é que quando ele enfrenta um time, por exemplo, nível Barcelona, que vai ter alguma posse de bola na frente, que tem os jogadores que fazem a diferença, o time só marcar na frente acaba tomando goleada, assim, no dia ruim, como aconteceu na Liga dos Campeões. Se ele pudesse, de vez em quando, fazer o time marcar um pouquinho mais atrás, usar contra-ataque, ele faria o time ter mais opções táticas, mas ele é idealista. Ele mesmo já falou, eu só acredito em jogo de futebol com a posse de bola. Eu só acredito em controle de futebol assim. E monta esses times como ninguém. E onde que ele foi, onde que ele criou, deu tudo certo. Sem o Barcelona, que ele fez com o Barcelona, ficou 4 anos, não é isso? Foram 4 anos, acho. Mas é isso, para ele ganhou faltam tudo no Barcelona. Alguns dias de Mourinho, assim, se ele acordasse Mourinho um dia ou outro. Não. Um dia ou outro. Um dia ou outro só. Não, deixa do jeito que está. Aí ele ganhou. Que é o futebol bonito, futebol... Deixa Mourinho, deixa aquele outro que do Atlético de Madrid, como é que chama? Simeone. Não dá uma Simeonada de vez em quando, não custa nada. Esse cara foi do Guardiola pro Simeone, cara. Vou te falar. Bom, no nosso sorteio de hoje, vocês vão ver, tem uma camisa do Guarani, camisa deixada pelo nosso Pintado aí a semana passada, e um exemplar do livro Causos da Bola, livro do nosso querido Michel Lohance, publicado pela Realejo Livros, que está sendo lançado nesse momento. E a nossa enquete de hoje lhe pergunta o seguinte, na sua opinião, qual o time com mais pinta de campeão na Copa do Brasil? Qual o favorito, na sua opinião? É o Grêmio, é o Internacional, é o Figueirense, o Vasco, o Fluminense? É o Santos, do nosso convidado aqui? O Palmeiras ou o São Paulo? Votem, façam seus comentários a respeito, participem do Cartão Verde com a gente. O que diz o pessoal aí? Tá dando o Santos do Vitor, 35,29%. Hoje a pesquisa está quebrada e tem um monte de opção. Santos, 35,29%. São Paulo, 33%. Aí, muito abaixo, Grêmio com 15,69%, empatados com 1,96%, Figueirense e Vasco, e ninguém até agora votou em Internacional e Fluminense. E o Palmeiras? Esqueci o Palmeiras, 11,76%. Mas tem voto aqui, tem voto para o Internacional, já acho aqui, está entre os tuiteiros. É o seguinte, Vitor, a gente olhando o placar aí, agora quem dá bola é o Santos mesmo, né? Como é que vocês têm lidado com essa... Tem uma euforia no ar aí, né? Tem uma... Então, o time vem numa crescente muito legal, né? A gente passou por um momento muito difícil, quando a gente começou a perder... Acabou o Campeonato Paulista, que a gente foi campeão, daí a gente perdeu o Robinho e jogadores importantes foram se machucando, o Elano, o Renato, o Valência, o Alisson, e a gente acabou se perdendo ali no começo do campeonato, né?
mas graças a Deus o time encaixou novamente. Estamos a 10 rodadas sem perder, né? Paramos de tomar gol, a gente estava tomando bastante gol, a gente acabou se cobrando, se fechando bem. Passamos por uma equipe difícil, né? Na Copa do Brasil, estamos tentando encostar no G4. Estamos bem otimistas com o que vem acontecendo, mas tem que ter o pezinho no chão, porque a gente vai enfrentar uma equipe perigosa, principalmente na Copa do Brasil, que tirou o Galo, né? Então ela merece todo o nosso respeito. Agora, tem uma questão chave que acho que vocês já andaram às voltas com ela, vocês, quando eu digo a diretoria santista, que é esse fato de tirar o jogo da Vila Belmiro. Eu acabei de ver a declaração do seu presidente, do presidente santista, dizendo que vai fazer a partida de volta no Pacaembu. Todo mundo sabe, eu quero ouvir você, mas todo mundo sabe que não é o desejo de quem joga a bola, de quem está no campo. Não é o desejo de vocês. Sem dúvida, sem dúvida. Sempre que nós jogadores, a gente puder opinar, a gente vai querer jogar na Vila Belmiro, né? É onde a gente gosta de jogar, a torcida fica bem próxima, né? Os adversários têm que descer a serra, né? Que tem toda essa dificuldade. É um campo que a gente é acostumado, mas a gente tem que entender também o lado do clube, né? O que o clube estiver passando. A gente sabe que no Pacaembu também tem toda essa questão de renda, de público, e que se ele escolher isso aí, a gente tem que respeitar e tem que ganhar da mesma forma. Tem, Riva. Porque daí pensa na grana e acaba criando uma situação que não é a ideal para o time e aí acaba tendo prejuízo. Eu sofri com isso. 74. Exatamente. Corinthians e São Paulo. Toda uma jogada para ser no Morumbi. Pacaembu já jogando uma quarta-feira, porque o Morumbi estava interditado, não podia jogar. Aí o Brandão, o campo deixar, aí levaram o presidente, o Matheus, falou, pô, vai lotar o Morumbi, ó, imagina. Ele pensou onde? Justamente na que é a mesma linha de pensamento que está vindo agora. E antigamente não havia essa necessidade, o clube não estava endividado. Aí, de repente, foi levar o segundo jogo para... Não estou falando que a gente ia jogar no Pacaembu, ia ganhar também, podia até perder, mas a nossa casa, onde que era? Casa do Corinthians, Pacaembu, que a gente jogava no Pacaembu. E primeiro jogo na quarta-feira para ter ganho o jogo do Palmeiras até. Jogamos muito bem. Enfim, eu sou totalmente contra. Você tem de ver... Não, eu também sou também. Acho agora, aí depois, aí se perder, sobra para quem? Para o jogador, exatamente. Agora, ele não vai falar que... Ele não vai falar que... O presidente vai falar que o Pacaembu é a segunda casa também do Santos agora. Virou casa do Santos. O presidente deve estar olhando o programa agora e falando, mas vocês estão falando isso porque eles não pagam as contas e os salários dos jogadores. Mas eu estou com vocês também. Não, mas eu acho que tem que fazer um planejamento para que você possa pagar as contas jogando na Vila Belmiro. O que pode ser mais rentável do que ganhar o campeonato nesse sentido? Além de tudo que o campeonato faria. Eu acho que ele acredita que pode ganhar o campeonato... Jogando no Pacaembu. Jogando no Pacaembu. Se eu fosse ele, eu viria os jogadores. Porque, afinal de contas, são eles que vão jogar. Os jogadores sempre preferem a Vila Belmiro, qualquer leva de jogadores. E uma possibilidade, não estou falando, o Santos pode até chegar no G4. Tá 4, 5 pontos, né? 4 pontos. Mas também, como pode perder 2 jogos de novo, porque é uma gangorra. Aliás, E você tem uma possibilidade até de já ir para uma Libertadores, né? Se você ganhar. Então, o que eu acho complicado... Fala, não, eu queria só tocar para a gente... Eu falei do Twitter, estava votando aqui no Internacional. É a Ana Rita de Lima que escreve Internacional, sem dúvida, diz que quer ganhar o prêmio, já tento há 7 anos. Tem gente que tenta mais, hein, Ana? É uma questão de sorte. Mas estamos nessa. Maria Fernanda, que fala que a aposta dela é no Copeiro Grêmio. Daniele de Souza, São Paulo campeão. Fernandinho Brito, Figueirense será a surpresa, diz ele aqui, para botar um terror no nosso convidado de leve. Você ficou de mostrar a camisa. Eu falei do sorteio, por favor, mostre. Eu vou mostrar. Tem outra camisa também, ó, que eu viajo por Rio lá fazer um programa lá, com meu amigo Galo, e eu viajei com o pessoal do Atlético Goianense. Então fica aí para sortear. O Gilberto, que é o treinador, uma pessoa fantástica, adorei. E eles deram presente, eu falei, eu vou fazer o sorteio, vou deixar para sortear lá no cartão verde. Camisa tá que Vitor Ferraz já vestiu. Entrego nas suas mãos, você que é o dono da camisa. Poxa vida, muito obrigado, hein, Riva? Bom, já que ele já vestiu essa, ele está vestindo essa daqui, também deixou, e vai dar água na boca de muito santista, tá bonito. Porque tem muito santista também indignado com o que ano fazendo com a camisa do Santos. O branco, que até o Rivelino já exaltou aqui, ó. Então fica também para o nosso outro sorteio. Semana que vem, então, a gente tem 2 camisas. Eu posso fazer um adendo? Já usadas pelo Vitor Ferraz. Quando for fazer essa, eu vou fazer questão de trazer um livro meu também para sortear, tá?
À vontade, a casa é sua, Rivelino. Não, Por falar em generoso livro, hoje. por falar em livro, Mão aberta, horrível. ouça esse nome, Michel Lohance, já falamos dele aqui. Para quem não sabe de quem se trata, eu digo, se trata de um dos grandes nomes do jornalismo esportivo desse país e que infelizmente nos deixou em outubro do ano passado. Michel, que trabalhou em 8 Copas do Mundo, ganhou um prêmio ESSO de jornalismo em 69 e se fez respeitado por sua inteligência, por seu conhecimento, por suas palavras. Ajudou a formar muita gente em muitas redações e nós aqui da TV Cultura tivemos o privilégio de partilhar da companhia do Michel até o último momento em que isso se fez possível. Michel, em matéria de criar, nunca desacelerou e um dos projetos que tocava era o de escrever um livro, do qual eu tenho muito orgulho, digo para vocês, de ter sido um dos entusiastas, pois o livro Causos da Bola, como eu disse, está sendo lançado hoje, está sendo lançado nesse momento aqui em São Paulo, um pouco tempo depois do tempo regulamentar para o nosso Michel, mas se seria um dia muito feliz para ele, é sem dúvida também um dia muito feliz para a gente. A Andresa Boni, apresentadora aqui da casa do JC Debate, tempos atrás me contava do carinho que tinha pelo Michel, como muita gente aqui, como todo mundo. Pois nesse dia eu disse para ela o seguinte, então quando sair o livro do Michel, você vai lá de repórter, faz a matéria para o Cartão Verde. É claro que a Andresa topou e é ela quem vai falar para a gente dessa noite aí, em memória desse grande jornalista e grande amigo, Michel Lohance. Diga, Andresa. Boa noite, Vladir. Boa noite a todos. Olha aqui, vou apresentar para vocês, acabou de sair do forno, o livro do Michel, Causos da Bola. Sabe que esse título diz muito sobre o Michel, porque ele foi um verdadeiro contador de causos. Aliás, ele fazia isso com muito prazer, com muita empolgação, para a sorte de quem teve a honra de conviver com ele e agora para a sorte dos leitores também. Eu vou dar uma palavrinha agora com a Rose Guirro, viúva do Michel e que ajudou a finalizar esse livro depois da morte dele no ano passado. Eu imagino que uma tarefa muito difícil, né, Rose? São muitos textos, afinal, 51 anos de carreira. Bastante coisa, mas assim, os causos ele já tinha selecionado a grande maioria dos causos, então foi mais uma coisa de editar, de juntar. E uma segunda parte do livro, essa eu que quis colocar, que são os textos que ele escreveu no Facebook o ano passado, durante a Copa, no período que ele estava doente, estava em casa, em recuperação, fazendo fisioterapia. E eu e meus filhos demos muita força para ele escrever no Facebook. Ele era muito criativo, conhecia esporte bastante e como pessoa, um cara muito gente boa, como ele falava assim, gente boa, né? Então ele muito gente boa, mas acho que deixa uma postura assim de um cara que foi um cara bom de trabalho e bom de convívio. Vou mostrar para vocês uma foto agora, olha só. Abaixo à esquerda, Michel e José Maria de Aquino, na cerimônia onde receberam o Prêmio ESSO 1969. Conta pra gente essa história. Então, eu conheci o Michel em 68 no Rio, depois ele veio trabalhar em São Paulo, no Jornal da Tarde, e logo em seguida nós trabalhávamos também na edição de esportes do Estado de São Paulo. E um dia nós ouvimos uma frase do Pelé dizendo, reclamando, um jogador de futebol é um escravo. E ele e o Luciano Ornelas conversamos e dali saiu uma série de reportagens, né, que nós escrevemos, mostrando essa mazela, que hoje não existe mais, tanto, mas naquela época existia muito, a mazela do jogador que sofria, não recebia tanto quanto hoje. E fizemos uma série, Murilo Felisberto, que era do jornal, inscreveu no Prêmio ESSO, tivemos a felicidade de ganhar. E para encerrar, eu vou contar uma última curiosidade para vocês. O lançamento do livro foi aqui nesse restaurante, no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, porque ele frequentava muito esse lugar e sentava aqui nessa mesa, que hoje está vazia e reservada em homenagem ao Michel. E olha só, tem até o livrinho de palavras cruzadas que ele gostava tanto de fazer por aqui. E para quem se interessou e quiser saber mais dessas histórias, Michel Lohance, Causos da Bola, da editora Realejo. E eu tenho certeza que enquanto a gente estava aqui contando todas essas histórias, vocês aí no estúdio lembraram de várias outras, não é verdade, Vladir? É verdade, é verdade. Vários passaram pela cabeça aqui. Feliz de quem conseguiu partilhar da companhia do Michel, não só nas redações, como nessa mesa que a Andresa acabou de mostrar. Eu fiz parte da vida desse homem. E eu ia te perguntar o seguinte, Riva, acho que você é o cara para falar, porque na história que eu tenho aqui com a TV Cultura também, eu tive o prazer de trabalhar, estou tendo o prazer de trabalhar contigo, e eu tive o prazer de trabalhar com o Carlos Alberto Torres, lateral direito do Santos, com o Magrão, e era impressionante ver o carinho que todos eles tinham pelo Michel, como tratavam. Como é que um jornalista consegue ser tão respeitado? Por que vocês acreditavam tanto no Michel? Era honesto, sério, mesmo criticando,
mesmo na crítica dele, a gente olhar porque você sabe. Você é jogador, você sabe também quando é Tá aí crítica. o homem, Era com um tudo sorrisão crítica bonito. construtiva. É uma pessoa maravilhosa, fantástica. Realmente que Deus o tenha. Escreve aqui o Douglas Dias, Twitter, o Michel é o Pelé do jornalismo. E era santista, viu, Vitor Ferraz? Santista mesmo e sabia muito. Autor de uma reportagem histórica que o Pelé fala para ele que vai parar dentro de um Chevette, né? Alguém estava dando carona para alguém? Eu sinceramente não sei. Acho que ele pegou carona com o próprio Pelé para ir para a chácara Nicolau Moran. E o Pelé falou para ele naquele Chevette, vou parar, né? É uma das grandes passagens da história do Michel como jornalista, um homem do Jornal da Tarde, dos tempos áureos do J. Tarde, passagem pelo Jornal do Brasil. Televisão, então, é mais fácil a gente excluir aquelas em que ele não trabalhou. Né? Inclusive, trabalhou em algumas já extintas, como a TV Manchete. E o criador da bola de prata de placar, anualmente entregue desde 1970 de uma maneira ininterrupta. E continua aí, o Michel é o pai de tudo isso que a gente falou aqui, né? Bom, parabéns à família que não deixou a ideia morrer, foi atrás e hoje está vivendo essa noite muito bacana. Estamos falando do Santista, vamos fazer o Santista que está aqui com a gente continuar falando, porque os jogos das quartas de final da Copa do Brasil foram revelados ontem, como disse na abertura do programa aqui. Os jogos de ida serão nos dias 23 e 24 de setembro e os de volta no dia 30 de setembro e também 1º de outubro. A gente preparou aí uma arte que vai mostrar para vocês os confrontos. E eu vou pedir, tá aí, numa perna o São Paulo e Figueirense e o Palmeiras e o Grêmio. Na outra, o Vasco e o Santos, Internacional e Fluminense. Ou melhor, acho que eu li ao contrário, né? É de cima e é de baixo. Para mim, de cima é São Paulo e Santos. São Paulo e Santos e a de baixo. A de baixo é complicada, viu? Mas eu acho que o Grêmio é um copeiro, pode ser Grêmio. Internacional Palmeiras, eu acho que vai ser Grêmio e Palmeiras. Acho que vai dar um Paulistão com o Grêmio. Olha, mas assim, eu acho difícil a gente falar agora, porque são 6 rodadas de Campeonato Brasileiro até lá. O Santos, por exemplo, o Santos que eu acreditava que, por exemplo, que eliminaria o Corinthians, porque eu acho que o Santos é o time que joga o melhor futebol do Brasil nas última rodada não, porque o time estava cansado lá, sem o Giovani e o Gabriel. Nas últimas 5 rodadas antes, era o Santos e antes do Santos o Atlético Mineiro, os times que eu mais gosto de ver no torneio. E o Santos tem, até lá, tem a Chapecoense nesse final de semana, mas depois tem, não nessa ordem, clássicos contra São Paulo e Corinthians, Atlético Mineiro fora, Sport fora. Atlético Mineiro em casa, Atlético Mineiro em casa, Ponte Sport fora e tem mais um jogo fora difícil. E a Ponte Preta fora. E o elenco é curto. Sem o Lucas Lima, eu. Se perde, por exemplo, 6 rodadas, um Ricardo Oliveira, joga o Gabriel ali. Se perde 2 jogadores, o que faz? Porque aquele quarteto da frente ali é o tempero especial do time, né? É verdade, eles estão vivendo um momento especial, né? É muita velocidade e técnica. O Dorival está sabendo aproveitar bem. E nós, os jogadores que procura servir eles da melhor maneira possível e fazer com que eles, em certo momento, descansem, né? A gente tenha eles descansados para atacar. É uma das coisas que a gente tenta fazer. Mas a gente sabe também que jogos que o Gabriel não jogou, tem o Marquinhos Gabriel que está jogando muito bem. Tem jogadores também, quando o Ricardo não jogou, o Nilson jogou bem, fez gol. Tem o Giovani também, que o Giovani é um dos quartetos, né? Em cima disso, mas você vê que é gozado? Coincidência, estou falando que o Corinthians e o Atlético jogaram para perder, não? O Santos pela competência e o Figueirense pela competência ganharam. Mas é interessante que os dois líderes, né, praticamente estão lá na frente, os dois disputando a liderança para ser campeão, assim, teoricamente, do Brasileirão. Então, e para eles, muito mais interessante esse momento, que nem o Vitor falou, para perder, vai se dedicar só ao brasileiro, tendo semana cheia para trabalhar, para descansar e recuperar jogadores. Sim. Agora, Vitor, eu, na verdade, quando eu li aqui, peço até desculpa, fiz uma troca na coisa, mas como é que vocês encararam o sorteio? Viram como bom de sair de um time que tenha mais tradição? Vocês estão na perna mais fraca, né? Na verdade, a gente sabia que quando ficou as 8 equipes, né, a gente sabia que ia vir um confronto difícil, né? Porque o Figueirense, por mais que tenha vamos colocar assim, tradição menor. Uma tradição menor,
mas eliminou um dos melhores times do Brasil, na minha opinião, entendeu? Então acaba que o confronto acaba sendo difícil da mesma maneira, acaba que joga a pressão toda para a gente também, eu penso dessa forma, porque principalmente a torcida, principalmente as pessoas que trabalham com futebol, dá como certo o Santos passar, e a gente sabe que não é assim, a gente tem que respeitar e tem que fazer por onde isso acontecer. É outro campeonato, não tem nada a ver com pontos corridos, é um mata-mata, né? Então, a vez você faz um grande jogo, de repente você mata lá. Exatamente, até porque... Vocês, apesar de ganharam os dois, mas praticamente ganhando do 2-0, respiraram bem aqui. Falando disso, eu particularmente gosto de jogar as primeiras partidas em casa, em jogo mata-mata. Sempre primeiro em casa. Eu prefiro jogar primeiro em casa. A possibilidade de matar. A possibilidade de fazer o que a gente fez com o Corinthians. A gente, normalmente em casa você tem o domínio do jogo e a gente conseguir fazer 2-0, 2 e não tomar, você vai para o segundo jogo, a gente tem uma equipe que tem um contra-ataque muito forte, né? Então, a equipe vai jogar contra a gente, precisa se atirar para cima da gente, ela corre sério risco de tomar gol. E nesse jogo, não. Nesse jogo, a gente enfrenta o primeiro jogo lá em Florianópolis. E tem uma distância boa dos dois jogos, né? O Vitor falou essa coisa do desgaste. Quer dizer, o primeiro jogo é já no dia 9 e o segundo só no fim do mês de setembro. Então, tem uma folga, pelo menos em termos de Copa do Brasil. Claro que o Brasileirão também não para, vocês vão ter que se dividir. O que é dia 9? Né? O primeiro jogo é já numa quarta-feira, né? Dia 23, 24 e depois 30 e 30. Não, então não dá. Então vai acumular os dois lá na frente. Né? A gente vai continuar falando do Santos nessa rodada do Brasileirão agora de meio de semana. Vai jogar na quinta, o adversário será Chapecoense, jogo marcado para Vila Belmiro, 7h30 da noite. Pode me corrigir se eu estiver errado, mas no treino vocês se reapresentaram hoje. Na verdade, o Gabriel voltou, deu só uma corridinha ali em volta do gramado. O Renato deixou o treino antes, está com dor no tornozelo. O Giovânio está voltando. A gente vai ouvir, aí a gente vai continuar o papo do Santos, mas antes vamos ouvir o Gustavo Henrique. O nosso principal objetivo agora é buscar o G4. A gente sabe que um mês atrás a gente estava brigando para não cair e agora a gente tem essa oportunidade que a gente praticamente foi o menor ponto até agora, que são 4 pontos. E a gente tem adversário diretos também, mas primeiramente a gente tem o Chapecoense para que a gente possa concretizar esses 3 pontos e continuar a nossa caminhada. Todo mundo está tendo oportunidade, todos os jogadores, eu acho que todo mundo do elenco já jogou com o Dorival, então isso é bom para a equipe porque todo mundo está motivado e agora é trabalhar. Ô, Vitor, o David Braz falou em G4, cara. Vocês estão querendo tudo mesmo assim? A gente tem que sonhar, né? A gente tem que acreditar. Depois dessa arrancada que a gente deu, a gente sabe que vencendo o jogo de quinta-feira contra a Chapecoense e a rodada ajudando, a gente pode ficar 2 pontos do G4, que nos coloca na briga, né? Completamente. Então a gente tem que acreditar. O que mudou tanto com o Dorival? Olha, eu acho que foi isso que eu falei, a atitude, sabe? Mas é só isso. O Ricardo Oliveira tem falado muito de atitude, mas ele mexeu no time. Ele te tirou de lado, ele voltou com o Zeca, ele adiantou o Paulo Ricardo como volante quando teve a necessidade. Sem o Robinho, tem um jogador a mais ajudando a marcação na frente no meio de campo. Que antes o Robinho e o Ricardo não participavam tanto. O Ricardo era obrigado a voltar mais. Outro jeito de Giovânio e o Gabriel faziam isso com mais facilidade. Estamos falando besteira aqui? Não, tem bastante coerência tudo isso aí, só que no Paulistão a gente ganhou de times difíceis também jogando dessa forma, né? Eu acho que a gente estava vivendo um momento difícil, as coisas não estavam encaixando, teve vários jogos que a gente perdeu jogando melhor do que o adversário e acabava perdendo. E um detalhe que eu acho, Vitor, também que eu acho importante, essa volta do quadro-zagueiro do garoto, como é que eles chamam? O quase-zagueiro. Gustavo. O Gustavo. A dupla perfeita para mim. Eu vendo o time do Santos, o David Braz com o Gustavo. O Gustavo, ele vinha atravessando um momento fantástico quando ele machucou, ele operou, ficou até muito tempo parado. E voltou muito bem. Um jogador, uma tranquilidade. Para mim, me agrada muito a postura dele. Tanto é que você falou em poucos gols, né, que o Santos começou a tomar. Eu acho que uma das causas disso, da importância disso, é os dois, o David Braz com
o Gustavo se dão O muito momento bem. também, né? O momento todo mundo cresceu, teu futebol Não, mas cresceu muito, cara. Thiago Maia tá batendo um bolão também. Tem aquela coisa que tem uma hora Não, que mas o é um negócio momento, encaixa, e peças, todo mundo pro mas mesmo peças lado. importantes voltando. Sim, também. Bom, Felipe Francisco, cadê as homenagens pro Corinthians? 105 anos, ia deixar pro Rivelino falar. Vai aqui o nosso abraço, como pro Noroeste. E pro Avaí. Pro Avaí. Quer nominar alguém rapidinho para fazer o primeiro intervalo? Celso, eu vou aqui de Luiz Rosa, que também está botando aqui fé tem no muita Inter. gente votando. Luciano Gomes, acho que o tricolor agora embala com o Fico do Pato, do qual falaremos. O Jaime Lúcio Costa disse que o Grêmio é copeiro, mas se pegar o Palestra na semi, cai que nem em 2012. Grêmio time caiu muito de rendimento porque perdeu força física e não consegue. É muito de time de intensidade e não está conseguindo manter nos últimos dois jogos. É o anti-Santos. Só para encerrar aqui, ó, Rodrigo Alcofarado, pergunte para o Vitor se ele se imaginava na liderança das assistências dos Brasileirão. É verdade esse número? Você tem esse? É verdade. Eu estou dividindo com mais uns 2 ou 3 jogadores, né? Mas eu agradeço a Deus. São números principalmente para mim que é lateral e me preocupo com isso. Eu gosto de estatística, essas coisas, sabe? E eu fico feliz de o time tá vencendo e eu tá liderando aí. Então vai gostar de saber. Hoje eu estava revisando, já é o 4º colocado da bola de prata da placar da posição. Para quem passou boa parte do campeonato na outra lateral, tá bom, não tá? É verdade. Dá um abraço pro Celso depois que ele aumenta a sua nota no final de semana. Não sou eu que dou todas as notas. Bom, é o seguinte, eu quero também que faz um rápido intervalo na volta, entre outros grandes destaques, as notícias do Corinthians, do São Paulo. Já sabem, controle-se com esse controle na mão. O Cartão Verde voltará em menos de 2 minutos. Até já. Estamos de volta, então, hora de colocar o Rivelino em mais uma dividida e a bola ficou com o Celso Unzelt, porque pediu. Vai nessa. Olha, eu tenho uma dividida boa, mas eu vou guardar. Não guarda não. É boa agora, vai. Chegou uma melhor e mais adequada. Eu vou ceder minha dividida para Rafael Cláudio, que pegou da Riva. Hoje é nível do Timão. Diz aí, quem foi o maior ídolo do Corinthians? Você, Marcelinho, Sócrates ou Guerreiro? Guerreiro não, tira o Guerreiro. Pera, Guerreiro pouco. Segundo não, mas aqui você o tem Rafael. o Marcelinho que ganhou tudo, puta um jogador, jogou no Corinthians, fez feito fantástico. O Magrão também, fez história. Mas quem foi o maior ídolo? Mas tem pesquisa aí, várias pesquisas, graças a Deus eu sempre estava na frente. Agora, tanto é que até o próprio busto, né, que a homenagem fizeram para mim, negócio fantástico. Mas cada um tem o seu tempo, né? Tem o Cláudio Luizinho, Baltazar, você não pode esquecer o Baltazar, claro. um Cláudio Cristóvão Pinto, Roberto Belanger, mas tem um monte. Gilmar mesmo jogou no... É porque essa coisa, Riva, de escolher o maior ídolo é muito subjetivo. O melhor jogador da história do Corinthians, e eu só vi o Riva em fim de carreira, eu vou pegar a palavra do Juca Kfouri, que é corintiano, como todo mundo sabe, fanático, e viu boa parte da história do clube. É você. O Juca falava pra mim várias vezes, já deve ter comentado contigo, comentou com o Magrão, inclusive. Mas eu o Magrão acho... não tinha nenhuma vaidade em relação a não, isso. Eu também não tenho. Eu fiz, meu papel não vai mudar nada, a minha história não vai mudar. O melhor jogador, agora o marido ele é pessoal. Mas isso que eu estou falando, porque N jogadores, né? Eu falei, você não pode descartar um Baltazar, um Luizinho, agora é o seguinte... Agora posso. Não, quando você for dividir, eu me chamo Maurício. Tem que pensar nessa dividida. Então, já que ele merece contra-ataque. Mais rápido. Você, como corintiano, quem é o maior ídolo da história do clube? Maior ídolo? E escritor do Corinthians, historiador. Eu acho que o jogador tecnicamente mais capaz que já vestiu a camisa é Roberto Rivelino. O ídolo inclui muitas coisas. Quem é o seu maior ídolo do Corinthians? O meu maior ídolo, pela minha faixa de idade, é o Sócrates. Eu vi pouco o Riva jogar. Mas agora, tecnicamente, o Corinthians nunca teve um homem como esse. Se você pegar qualquer enciclopédia... Raros times tiveram. Não, se você pegar qualquer enciclopédia internacional do futebol, você vai ver o nome Corinthians ligado ao nome do Roberto Rivelino. Pega um livro inglês, pega um livro grego, pega um livro belga. Onde é que está escrito o nome Corinthians? Ligado ao Roberto Rivelino. Então, a gente não pode, né, jamais esquecer disso. Claro. Tá vendo? Você pediu, o historiador teve. Bom, o Corinthians está na ponta da tabela, com uma confortável vantagem de 4 pontos. Amanhã recebe o Fluminense e Itaquera. O time corintiano tem desfalques importantes. O Elias está com a seleção, o zagueiro Felipe suspenso, o Wendel lesionado, que é o mesmo caso do Bruno Henrique.
Aliás, o Bruno dará lugar ao garoto Marcial, de 20 anos, cria da casa e principal novidade do Tite para o jogo contra o Fluminense. Nós vamos ouvir o próprio Tite falar dessa opção feita por ele. Por que o Marcial agora? Você lembra da resposta que eu dei quando vocês pediram o Marcial e eu disse qual era a posição, função dele? Segundo médio. É a característica dele. Ele até entrou no jogo, exercendo a primeira no lugar do Bruno, mas eu disse a vocês, ele era... E logo em seguida, eu não sei que outro jogador eu coloquei e passei ele para segundo. Eu botei Iago como primeiro volante no jogo em casa, que eu não estou lembrado quem. E eu colocava sempre para vocês, ele está mais para o jogador que sai, porque ele não foi primeiro na base. Ele sempre foi um jogador para sair mais. Agora é a oportunidade. É um jogador que sai. Conversei ontem com o Osmar, também falando do seu bom momento. Falei com ele antes. Inclusive que nós levávamos ele para jogar nas categorias no Sub-23, para que ele tivesse ritmo, tivesse uma condição melhor, até porque eu utilizaria outros jogadores para ficar no banco versáteis. Então, a gente faz sob forma de preparação para o atleta. E ele é o segundo que sai mais, um articulador, um armador. Por isso. Bom, queria ouvir vocês sobre a explanação feita pelo Tite. O Tite tem toda a razão. O Marcial é gaúcho, né? Ele começou no Grêmio. Na verdade, ele começou no clube lá do Paulo César Capejani, passou pelo Grêmio, sempre como esse homem que o Tite está falando aí. O segundo volante, que a gente chama, né? O volante com mais liberdade para sair. E eu acho que até foi uma felicidade do destino esse garoto ter essa chance nessa posição que é muito mais a dele. O Riva adora o jeito que o menino bate na bola. Né? Não, eu vi na Copa São Paulo Júnior. Realmente, eu estava até falando com o Vitor aqui, e o Vitor lembrou um detalhe importante, que o momento também é bom para o garoto entrar, que o time está, de uma certa forma, está formado, é mais uma peça que não é que ele tem obrigação de jogar bem, então é mais um jogador. Mas é um jogador interessante, eu pelo menos gostei, até vou ficar atento ele jogando. Ele tinha feito a partida em junho, tinha dado até um recado depois do jogo, falando que tinha passado da hora, demorou pro Tite, né? Até que enfim. Só para manter a característica do Elias, ele tem que, além da qualidade do passe, ele tem que chegar mais na frente. Você vê o gol que o Elias fez, por exemplo, no final de semana? Aquela finalização, para mim, com muita categoria. Eu adoro quando o jogador pensa e coloca a bola ali no cantinho, sem tanta força, você vai ver na seleção fazer isso? Ah, chega menos, hein? Não chega nunca. Chega menos. E quantos jogadores no Brasil chegam desse jeito? Também a gente pedir que um menino que está entrando agora faça isso. Você estreou como profissional, tinha que idade, Vitor? Eu estreiei com 20 anos. Pô, é a mesma idade do cara. É, a mesma idade. Ele está tendo uma oportunidade de ouro, né? Está estreando aí numa equipe como o Corinthians, né? Você não entrou no time redondinho assim? E aí ele, no momento em que o time é o líder do campeonato, vai jogar dentro de casa, né? É um momento bom para ele mostrar a qualidade dele e quem sabe cair nas graças aí da torcida, do Tite. O Douglas Dias aqui está te chamando de melhor lateral do Brasileiro 2015 ao lado do Fagner, na opinião dele. Bom, quero citar aqui o Gisel Galvão Dias de Bebedouro, que escreve aqui falando sobre o Santos, falando que o Pelé devia se apresentar para ajudar o Santos, porque ele abre muitas portas. O Geraldo José Franco Bueno de Descalvado, aqui no interior, escreve em letras grandes aqui: não sou o Nelmo Prates, mas também mereço um abraço de vocês. Então vai aqui o nosso abraço, que a gente não deixa ninguém sem abraço. Completo dele? Geraldo José Franco Bueno. Grande José Geraldo de Descalvado. O moço de Descalvado. E cito aqui também... Me fez lembrar Geraldo José da Almeida. José Wilson Miranda Dias, ele me encontrou comigo na Livraria Cultura quando estava lá acompanhando o lançamento do seu livro. Disse que a filha dele é Larissa Dantas, tem 4 anos, assiste o Cartão Verde, pede pra gente mandar um abraço, pede um abraço também pro irmão dela, o Bruno, que tem 6. Aliás, que loucura aquele lançamento daquele livro, hein? Cara, é um popstar, né? Que a gente impossível chegar. Imagina se ele cantasse rock. O retorno realmente maravilhoso. Eu sofri ali ao lado de Rolando Boldrin. Eu só tenho de agradecer às pessoas que tiveram a paciência também, das pessoas que tiveram, por exemplo, que infelizmente a gente queria agilizar com uma rapidez, mas não foi possível, mas é uma coisa que
está guardado aqui dentro do Você coração. merece. Você é um cara cativante. Se as pessoas te conhecessem melhor, iam gostar ainda mais de você, ou não é, Vitor? O Vitor que acabou de falar aqui na escolinha, você era marrento, lá um cara exigente. Aqui é o Rivelino mais boa praça que você já viu, é ou não é? É verdade. Ele tá relaxado, né, Vitor? Tá em casa, que nem ele falou para você. Bom, vamos para o São Paulo, que enfrenta o Joinville amanhã fora de casa. O técnico Juan Carlos Osório não poderá contar com o goleiro Rogério Ceni, que anda às voltas com uma lesão na virilha. O clube paulista apresentou hoje o meia Daniel, ex-jogador do Botafogo, tinha sido contratado no início do ano, mas quando chegou precisou passar por uma cirurgia de correção no joelho. Está um ano sem jogar, mas está relacionado. O São Paulo vem no embalo, bateu a ponte no Morumbi. E o calor é o menor dos problemas do técnico Juan Carlos Osório, que terá de lidar com um grande número de desfalques para encarar o Joinville. Mas os dois aí, Ganso e Alexandre Pato, estarão em campo, enquanto o meia Daniel, que acaba de receber a camisa tricolor, estará à disposição. Para mim é um orgulho, uma honra de estar aqui, de estar fazendo parte da história desse clube. Aqui você encontra tudo o que um jogador de futebol precisa, toda a estrutura, não só no CT, mas como dos profissionais que aqui trabalham. Então foi da melhor maneira possível, fui bem recebido pelos jogadores, pela comissão técnica. Então, só alegria mesmo, e agora é hora de retribuir dentro de campo. Bom, a lista de desfalques do São Paulo, só lendo. Bom, tem o Hudson que está suspenso, aí tem o Luiz Eduardo que não treinou hoje, tem o Lucão e o Bruno que estão lesionados. O Breno também, né? O Breno Quer também. dizer, zagueiro não tem ninguém. O Rodrigo quase. Caio está na seleção olímpica. Não, a zaga deve ser Ele vai jogar com Lianco e dois Edson zagueiros Silva. de origem. Não. Lianco e Edson Silva deve ser a zaga, né? É quem Sim, sobrou. são os dois que ele tem. Não, mas Complicado, ele pode adaptar, jogar um volante com dois laterais lá atrás. Não tem volante. É que ele fez no Guardiola, que ele gosta de fazer essas mexidas, né? Uma opção que ele tem para mexer. Não tem volante para colocar na zaga. Ao contrário, ele está Tá usando o complicado, volante na lateral direita. Né? Tá entortando tudo para ver se consegue montar um time ali, porque o elenco tá muito mas curto. contra a ponta ele já foi... Não arriscou tanto, botou pelo menos... Ele falou na entrevista antes que com o elenco mais curto e menor ele não tem opções para ficar fazendo tanto rodízio. Quando ele chegou no São Paulo, ele tinha um elenco, segundo o Vanderlei Luxemburgo, o melhor do Brasil. Não sei se era o melhor do Brasil, mas era um dos melhores. Elenco que ele nunca chegou a ter na mão por 3 rodadas. Agora tem um elenco muito pequeno e eu espero para o bem do São Paulo que o Vanderlei Luxemburgo arrume um emprego rapidamente. E que ele consiga um padrão Você de vem jogo. direto. Quem? O Vanderlei? É lógico, né? Parece que o Vanderlei, parece que ele tem um contrato com um time da segunda divisão, até do campeonato chinês, parece. Olha, Me parece, tem uma oferta muito boa. Porque essas ofertas, esses caras falam, por exemplo, essa oferta do Pato. Eu acho muito estranho o Pato recusar uma oferta com dinheiro de Premier League, com os clubes recebendo da Premier League 1 bilhão e 300 milhões de libras no último contrato. Com tanta gente interessada que Primeira divisão inglesa. Essa é aquela vem para crer. Falta ao São Paulo que eu vou te Faria, falar uma coisa. faria, Eu hoje em dia acompanhei faria, o jogo sim. no sábado, uma coisa é preciso ser dita, né? O Ataíde Gil Guerreiro, dias atrás, veio para fazer aquela intervenção. Agora, no sábado, quando o Pato saiu de campo, o repórter, se não me engano, o repórter do Sport TV foi atrás dele, jogou aquele verde, ele pegou e abriu, realmente não sei se fica, mas bom, o repórter não sabia nem não sabia o que tinha cavado. Tanto que no final perguntou para ele, mas é o Tottenham mesmo? Porque o Pato se empolgou tanto para falar, minutos depois, tá o Osório na sala de entrevista totalmente vendido, porque todo mundo pegou aquela informação Mais uma vez. E tratou como se aquilo tivesse sido dado, entendeu? Noticiado da maneira menos corrida possível, entendeu? Não era o momento do Ataíde ter entrado lá primeiro e falado, sobre o Pato a posição oficial é essa. Aí deixa mas o São Paulo já complica o resto, cara. O cara ficou numa frigideira que, eu me senti incomodado vendo. Não, O próprio Ataíde e o cara do Gaidar não se entendem. Mas a relação interna é muito diferente do que parece nas câmeras. Vitor, mas se houvesse também uma proposta, que o maior interessante que é vender o Pato não é o Corinthians. Aí você acha, eu entendo se o Pato tivesse alguma garantia que ia ficar no São Paulo, supor que ele quer abrir mão numa proposta do Tottenham, perfeito. Né? Mas ele não tem nenhuma garantia de ficar no São Paulo. O São Paulo tem problemas financeiros. Né? Aí ele vai fazer o quê no final do ano? Tem que voltar para o Corinthians, onde ele já falou que não quer. Aí ele recusa uma proposta do Tottenham. Para todo mundo, né? É incômoda para o Corinthians, é incômoda para o São Paulo, é incômoda para o Aí ele recusa a proposta. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Né? Edson William Lago faz coro com você em coisas que você já disse aqui.
essa especificamente. O Santos tem o melhor atacante da competição, Ricardo Oliveira, que nunca é lembrado para a seleção. O Riva vive falando isso aqui. A Luísa Miranda diz que está em Bragança Paulista, fala que adora o programa, vê todo, manda os parabéns para o Rivelino, parabéns para a gente aqui. E por aí vai. Bom, vamos fechar esse bloco falando do Palmeiras, que vai estar em campo amanhã, às 10 da noite no Serra Dourada, para enfrentar o Goiás. Quem não estará é o meia Zé Roberto, que do alto dos seus 41 anos atuou o tempo inteiro nos últimos jogos e será poupado, até porque no domingo o Palmeiras receberá o Corinthians no Allianz Parque, né? Jogo de amanhã contra o Goiás. O volante Arouca segue vetado pelo departamento médico. Já o lateral direito Lucas e o atacante Cristaldo estão recuperados de lesão, relacionados à disposição do Marcelo Oliveira. As notícias do Alviverde Imponente. No Palmeiras, que já está em Goiânia, a hora e a vez é do garoto Gabriel Jesus, como já deu para ver. Mas no desembarque, quem se apresentou foi o zagueiro Victor Ramos. A equipe qualificada, a equipe difícil, sabemos da equipe do Goiás. Vamos impor nosso ritmo, respeitando o Goiás, aproveitar a oportunidade e, se Deus quiser, conquistar os 3 pontos e se manter no G4. Bom, vocês querem falar sobre o Gabriel Jesus? O Vitor Hugo também renovou com o time por mais 5 anos. O Gabriel Jesus, lembra o que o Oswaldo de Oliveira falou e que o Marcelo repete, que tem um pouco de paciência, porque é um jogador extremamente promissor, habilidoso, veloz. Tentaram colocá-lo algumas vezes como centroavante de costas para o gol aí. Eu acho que você mata o jogador. O Rival pode falar melhor do que eu pela característica do cara que tem que ir para cima, que tem o drible, que corta para ambos os lados, né? Você já marcou alguma vez? Já. A gente se enfrentou 2 vezes, né? É um jogador muito rápido. Ele pensa muito rápido, né? É extremamente promissor. É um cara que é fazedor de gols, né? Ele é jogador de lado, mas faz gols. Ele tem essa característica parecida com a do Gabriel, né? Do Gabriel dos Santos, que eu falo. Que é jogador de lado também, mas é goleador. Agora, eu vou fazer um link aqui, ó, Vitor, entre você e ele, que é o seguinte. O Ivan Vasconcelos escreve dizendo o seguinte: como corintiano, dou parabéns para o Vitor Ferraz. Joga muito e é simples. Aí ele faz aqui, entre parênteses, sem tatuagem, fala bem, te deseja boa sorte. Eu vi a entrevista dada pelo Gabriel Jesus depois do jogo, achei muito bacana. 2 frases me chamaram a atenção. Ele falando da mãe, falando, pô, se eu tenho um ídolo, é ela, falando da mãe. E depois, quando comentou o grande conselho que recebia da mãe, era para que ele fosse uma pessoa simples. E ele também tem sido lembrado por causa disso, um estilo boleiro limpo, né? A modernidade leva para isso? Você acha que estão na vanguarda de alguma forma? É verdade, cara. Eu acho que até o futebol nesse sentido, do jogador ser aquele boleirão, mal informado, eu acho que tem mudado bastante isso aí. Eu acho que o jogador ele é muito mais informado, mais estudado. Os clubes têm procurado melhorar isso aí na categoria de base. Eu acho muito legal porque muitas das vezes... Você teve atenção nesse sentido, Vitor? Eu tive. Minha família sempre me ajudou bastante, assim, mesmo na dificuldade, procurava me alertar para que o futebol não fosse minha vida por completo, né? Que fosse o meu esse é um grande toque, hein? É verdade, que fosse o meu trabalho, né? Em primeiro lugar, Deus, meus pais, junto comigo, nós somos todos de família evangélica. E a gente tem, até por nossa doutrina, ter essa simplicidade, humildade, saber que lembrar de onde a gente veio, né? De onde a gente saiu e onde Deus nos colocou aqui é para estar ajudando as pessoas também e tá fazendo nossa parte. E a verdade é uma só, quanto mais você for simples, até jogando bola, a simplicidade esconde uma sabedoria que é verdade. Por isso que me chamou a atenção, que é tão simples e a gente nunca fala, nunca ouve ninguém falar. Não, mas o que eu estou falando, quanto mais você for simples dentro do campo, facilitar, jogar, as coisas acontecem. Quanto mais você quer criar uma outra situação, se enrosca toda. Agora, a respeito do Gabriel, mas vamos menos com o garoto, sabe? Dá tempo, deixa ele jogar, deixa ele fazer os gols dele. Não vai falar, já daqui a pouco estão falando para a seleção brasileira, daqui a pouco falam que é o novo Neymar. Agora, tem potencial? Tem, está mostrando, tem. Mas dá tempo para o garoto, porque se daqui a pouco passa 2 jogos, 3 jogos, não faz gol... Fica só na pressão. Esse negócio do gol foi a primeira pressão em cima dele, né? Queriam que ele fosse um centroavante que ele não era. Tanto que quando ele fez o primeiro gol, ele falou, graças a Deus saiu. Quer dizer, saiu esse peso das costas dele. Agora ele pode jogar o futebol que ele tem. Bom, vamos fazer rapidinho o nosso último intervalo. Vou roubar a bola aqui do pessoal. Na volta... Eu gostaria muito de atender alguns pedidos que a gente teve aqui. Tem gente que ainda com saudade dos nossos cartões verdes e vermelhos. Quem sabe a gente consegue distribuir aí. Quem manda aqui, afinal, é o telespectador. Cartão verde volta já.
Estamos de volta com o Cartão Verde. Se você ainda não sabe, anote aí. Saíram as datas dos primeiros jogos da Seleção Brasileira nas eliminatórias. O jogo contra o Chile será no dia 8 de outubro, uma quinta-feira. E no dia 13 de outubro, o Brasil encara a Venezuela, uma terça-feira, dia do Cartão Verde. Vai falar alguma coisa da seleção, não? Eu vou falar o seguinte, porque é rapidinho, né? Treinou sem o Neymar, mas com o Lucas Lima entre os titulares, o que me agradou muito. Mas o negócio, eu quero ver o posicionamento. Qual o estímulo que tem o Felipe Coutinho e o Marcelo voltando da maneira como foi convocado? Eu acho totalmente errado, já que não foi, já praticamente, na minha cabeça, não estariam já para disputar eliminatório os 2 primeiros jogos. Podia vir na outra convocação, tudo bem. Mas porque ele vai preparar o time, ia preparar nesses 2 amistosos, preparar o time para jogar a eliminatória. E não pode usar a Copa América como referência, porque se for usar como referência, não convoca ninguém. Ninguém. Não vai mais mas eu estou falando, Vitor, imagina a situação do Felipe Coutinho que vem, eu joguei a Copa América. Então, eu entendeu que o Felipe Coutinho... foi muito bem na Premier League ano passado, está jogando bem fora. Não, o Marcelo disputou Copa... Só esse detalhe, imagina o ânimo... Como é que chegam esses 2 jogadores? A camisa do Guarani, a partir de agora, é do Daniel Rosa de Oliveira, de Cachoeira Paulista. E o livro Causos da Bola no Michel Lohance, do Josimar Cabral. Quem está com o Pita de campeão aí? Vamos dar o Santos. Se for rápido, mas tem que ser rápido. O Santos com 34%, 38%. Depois veio o São Paulo com 21%, 88%. Diga lá, quer dar um cartão, por favor? Eu gostaria de Mas tem que ser rápido. Um cartão verde coletivo para o nosso Michel Lohance. Opa, tá bem lembrado. Grande Michel, cartão verde sempre. E o meu cartão vermelho para o Cruzeiro, porque tem elenco para jogar futebol bem melhor do que está jogando, não é time para ficar lá embaixo. Tirou daqui. Dos 10 para cima. Para desorganização. O melhor do Cruzeiro, mas o presidente do Cruzeiro mandou o Marcelo embora, tá aí, fez uma besteira enorme. 2 anos foi campeão lá e jogou fora um homem que poderia... que o Cruzeiro até, eu acredito, podia estar em outra situação. Tem um cartão verde que eu quero dar há muito tempo, mas eu vou deixar para a semana que vem até para fazer um suspense, mas não vou deixar de dar aqui, e eu gosto muito de falar disso. Hoje é o dia do profissional de educação física. Se a gente gosta de esporte, a gente tem que gostar de educação física também, então fica aqui o meu cartão verde. Faz o esporte melhor. O último minuto é seu, Vitor Ferraz. Obrigado pela visita mais uma vez. Onde é que você jogava a bola em João Pessoa na época de moleque? João Pessoa, eu comecei no futsal, né? Eu joguei bastante tempo futsal. E peladão, estourar o dedão, pôr de terra? Aí muito, né? Muito. Lá é a cidade praiana. E já era lateral ou não? Era nada, me arriscava no meio de campo ali, depois os caras foram me afastando ali. A briga é boa, né? Mas tem pinta, sobraram características do meio-campista. Cobras de falta, por exemplo. Pois é, e aí sempre joguei por lá, lá é cidade litorânea, né? A gente sempre bate umas peladinhas na praia, até quando eu vou para lá eu sempre jogo com meus amigos, sempre é uma alegria muito grande. E não é à toa que ele está aí na frente em assistência pela qualidade. Se não tivesse qualidade, não teria tanta assistência. Porque me agrada muito o Vitor pela maneira que ele se apresenta em termos do ataque e a consciência na maneira de cruzar, de bater na bola, de servir os companheiros. Não é para todo mundo que fala isso, eu vou te avisar, não é? Crica ou não é? É raro. Celso José, eu te despeço dizendo o seguinte, o seu Ed Pepe escreve aqui, Celso, você é muito bom mesmo, assisto você aqui na ESPN também, perfeito em seus comentários, parabéns. Muito obrigado, te manda seu Ed Pepe. Abraços. Meu tio, seu Ed Pepe. Não é não, mentira. Eu queria fazer um último registro, né? Vocês vão acompanhar e fica aqui para reflexão. A CPI tinha pedido a quebra dos contratos da CBF, o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, que disse não abrirá os contratos da CBF como queria a CPI. Reflitam sobre isso, acho coisa, hein? Tremenda... Continua tudo igual. Tremenda bola nas costas. Vitor, aquele abraço, parabéns pela fase, volte outras vezes para nos visitar, muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Satisfação muito grande estar com vocês aqui, estar recebendo elogios do Rivelino. Meu pai deve estar... Demorou para ele te elogiar, né? Você da escolinha não elogiava, agora... Seu pai torce para quê? Meu pai é vascaíno. Tá. Mas, na verdade, ele torce para os times lá da Paraíba. A gente torce para os times de lá, né? E torce para o time que você joga também, né? Você torcia para quê? Para o Botafogo ou para o Esporte? Não, eu torcia para o Botafogo. Gostou do programa? Da Paraíba, né? Gostou do programa? Gostei. E muito alegre de poder participar aqui, estar recebendo esses elogios aqui do Rivelino, todos vocês. Satisfação muito grande. Continua assim. Muito obrigado. Também.
Aquele abraço. Bom, o nosso encerramento de hoje é uma homenagem aos 50 anos do Mineirão, data que será comemorada no próximo dia 5 de setembro, ou seja, no próximo sábado. No domingo, lá estarão Cruzeiro e Figueirense, estreia de Mano Menezes, é o que tudo indica, né? 11 da manhã, Mineirão, um dos nossos grandes templos do futebol. Muito obrigado pela companhia. Cartão Verde volta na próxima terça, às 10 da noite. Uma ótima semana para vocês. Aquele abraço e não esqueçam, juízo, torcida brasileira.